ouvinte, seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados, o canal que foi criado para ensinar contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Nan Júnior e hoje, dando continuidade à nossa videoaula número 9, eu vou falar sobre a dedutibilidade das perdas com recebimento de crédito. Então, bem-vindo ao canal e vamos dar sequência à nossa aula. Então, como vocês já viram nas aulas anteriores, a base de cálculo do lucro real é composto por quê? Lucro líquido contábil, pelas adições, exclusões e compensações previstas autorizadas pela legislação tributária. E aí, qual que é a grande problemática? Né? Da questão da dedutibilidade da despesa, né? Ou seja, aquelas despesas contábeis contabilizadas pela sociedade, o que pode ser considerado como dedutível ou não dedutível pela sociedade. Então, você tem a regra geral do artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda, Rio 2018, que fala que a despesa tem que ser necessária, usual e normal para poder ser considerada como dedutível. E tem a regra de dedutibilidade do artigo 13 da Lei 9249 de 95, que fala que as despesas que, se elas forem intrinsecamente relacionadas à atividade operacional, elas também podem ser dedutíveis. E aí nós temos a questão de a sociedade que tem contas a receber, normalmente ela tem um histórico de inadimplência. E essa inadimplência, o que ocorre? Quando é que eu posso considerar aquilo como dedutível, aquele valor não recebido? Quais são os requisitos que tem, né? Então, até 1996, antes da edição da Lei 9430, nós tínhamos um critério que a lei estabeleceu, que é o percentual que podia ser aplicado sobre o contas a receber da sociedade, no qual você podia constituir a chamada provisão para devedores duvidosos e, se você estivesse dentro desse percentual, a despesa era considerada dedutível. Então, você tinha, para as empresas não financeiras, um percentual de 3%, depois foi alterado para 1,5%, então eu aplicava sobre aquele contas a receber o percentual de até 1,5%, né? E esse era o valor que era considerado como despesa dedutível para a empresa não financeira. E para as empresas financeiras, como bancos, por exemplo, esse percentual era menor. Então, eu poderia aplicar um percentual de até 1,5%, depois foi reduzido para 0,5% sobre o contas a receber, e esse era considerado como despesa dedutível. E aí, qual que era a grande problemática, né? Isso não era um critério objetivo, era extremamente subjetivo e poderia variar de empresa para empresa. Então, para algumas empresas, esse percentual era suficiente e para outras empresas, esse percentual não era suficiente. E aí você ficava com um grande dilema, né? Eu não recebia, eu tinha inadimplência e eu não poderia considerar como despesa dedutível aquele valor. Eu só poderia conseguir considerar quando eu entrasse com uma ação judicial de cobrança, tivesse uma sentença transitada e julgada, declarando a insolvência daquele devedor. Mas, e aqueles créditos, né, de pequeno valor, que não valeria a pena você ingressar com uma ação judicial, como é que ficaria? Então, você não tinha um requisito claro e objetivo na lei para poder fazer isso. Então, percebendo isso, né, o que o legislador tributário fez? Criou, através da Lei 9.430, critérios objetivos para poder deduzir a perda. O outro motivador é que os bancos, para poder contabilizar essa provisão para devedores duvidosos, elas seguiam umas regras determinadas pelo Banco Central do Brasil, através da resolução do Banco Central do Brasil 1748, né, de 1990, que dava critério mais objetivo para isso. Você tinha um conflito entre as normas do Banco Central e as normas da Receita Federal do Brasil. Então, para evitar esse tipo de discussão, é que o legislador tributário alterou, né, criou, através da Lei 9.430, o critério de dedutibilidade das perdas no recebimento do crédito. Então, hoje, a Lei 9.430, ela estabelece, dependendo do tipo de crédito, regras específicas e separou ele em 4. Então, quais são os critérios, né? Quais são os créditos que ele separou? Então, você tem os créditos no qual você tem uma declaração de insolvência judicial, emanada pelo Poder Judiciário. Então, você tendo essa declaração de insolvência, que é uma sentença do Poder Judiciário, que o devedor é insolvente, então você já poderia considerar como despesa para fim de apuração do lucro real, da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Aí você tem os créditos sem garantia, os créditos com garantia e os créditos decorrentes de falência, concordata ou recuperação judicial. Tá? Então, dependendo do tipo de crédito, da natureza do crédito, eu vou ter um critério específico para poder considerar como despesa dedutível. Então, vamos começar a trabalhar e analisar todos eles. Né? Então, o primeiro deles é, se eu tiver uma declaração de insolvência do devedor
em sentença emanada do Poder Judiciário, ou seja, aquilo já está tranquilo. O Poder Judiciário reconheceu que aquele devedor não pode pagar. Então, tem uma decisão judicial, né, na qual ela declarou que o devedor é insolvente. Então, a partir do momento que eu tenho essa sentença emanada pelo Poder Judiciário, eu já posso considerar aquilo como despesa dedutível. Eu posso baixar do meu conta a receber aquele valor, já que eu não vou receber, né, porque já foi ao reconhecimento do Poder Judiciário que o devedor não pode me pagar. Aí nós temos os créditos sem garantia, né? Então, os créditos sem garantias, o que vai acontecer? Você vai dividir ele em 3 categorias. Então, tem os créditos, né? Então, você vai separar por valor, vencimento, né? E qual é o procedimento que você adotou para poder fazer a cobrança. Então, primeiro limite. Então, os créditos de até R$15.000 por operação. Então, o que vai acontecer? Se ele venceu há mais de 6 meses, e se eu, independente de ter iniciado o procedimento judicial de cobrança, mas eu, por exemplo, mandei uma cartinha para fazer a cobrança e ter pelo menos esbocei uma tentativa de cobrança, eu já posso considerar aquilo como despesa dedutível. Então, é até R$15.000, né, por operação, vencida há mais de 6 meses, independente de iniciado o procedimento judicial. Aí eu posso considerar aquilo como despesa dedutível. Qual que é o segundo limite? Créditos de R$15.000, ou seja, 15.001 centavo, até R$100.000 por operação. O que vai acontecer? Eu tenho que esperar no mínimo 1 ano, ou seja, vencidos há mais de 1 ano, e aí eu tenho que começar pelo menos uma cobrança administrativa, né? Então, nesse caso, os créditos cujo valor por operação fica entre a faixa de 15 até R$100.000, vencidas há mais de 1 ano, se eu comecei o procedimento administrativo de cobrança, eu posso considerar aquilo como despesa dedutível. E os créditos sem garantia acima de R$100.000, né, vencidas há mais de 1 ano, eu só vou poder considerar ele como despesa dedutível se eu começar iniciado o procedimento judicial de cobrança. Então, seja uma execução, seja um pedido de uma ação de cobrança. Então, desde que eu tenha uma ação judicial para poder demonstrar que eu iniciei a cobrança daquele valor, e se ele for superior a R$100.000, eu posso considerar aquilo como despesa dedutível. Aí, nós temos a terceira categoria, que é crédito com garantia. Então, o crédito com garantia está separado em 2 limites. Créditos até R$50.000 por operação, vencidos há mais de 2 anos, né, independente de ter iniciado procedimento judicial para sua cobrança, né, e também o resto das garantias. Então, se ele for acima de R$50.000 e passou mais de 2 anos, né, eu posso já considerar como despesa dedutível. E aqueles valores, né, com garantia acima de R$50.000, vencidos há mais de 2 anos, eu só vou poder considerar como despesa dedutível se eu tiver iniciado o procedimento judicial para sua cobrança, o recebimento ou o resto das garantias. Tá? Então, se eu respeitar esses requisitos, que é a natureza do crédito, garantia sem garantia, né, o valor, as faixas de valores, o vencimento, e se eu iniciei ou não o procedimento judicial ou administrativo de cobrança, eu vou poder considerar aquilo como despesa dedutível. Então, eu vou poder deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Veja, são critérios mais objetivos, que é melhor do que aquele critério de percentual sobre contas a receber. E temos os créditos decorrentes de devedor, né, no qual é decretação de falência, concordata ou recuperação extrajudicial. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Independente do limite de vencimento, porque nesse caso, quando está chegando nessa fase, realmente eu já estou tentando cobrar bastante tempo, né? Então, a parcela que exceder o valor que a pessoa jurídica devedora tem se comprometido a pagar, então vamos imaginar, eu tenho lá um crédito de 100 mil. Aí, na recuperação judicial, o devedor se compromete a pagar somente 50 dentro do plano, então aquela parcela que exceder os 50 mil, eu já posso considerar como despesa dedutível, né? Então, a parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrada pela empresa concordatária, poderá também ser reduzida como IP. Então, o que vai acontecer? Vamos imaginar que, mesmo com o plano de recuperação judicial ou falência concordata, a empresa se comprometeu a pagar 50, mas não cumpriu, então o que vai acontecer? Eu já também vou poder considerar aquela parcela lá como despesa dedutível. Então, veja, são requisitos objetivos que foram trazidos pela lei
9430 de 1996, na qual a sociedade pode considerar aquilo como despesa dedutível, né? Então, são regras específicas de dedutibilidade de despesa. Então, e o que vai acontecer se caso a empresa desista da ação judicial antes de passar 5 anos, né? Ou seja, ingressei com a ação judicial, não recebi e não esperei 5 anos, o valor que eu considerei como despesa dedutível eu tenho que adicionar para a base de cálculo do imposto de renda. Então, a Receita condiciona que a despesa, para se manter dedutível, você tem que manter a ação judicial pelo menos durante o período de 5 anos, tá? E caso eu consiga recuperar o valor através de um acordo ou através de uma penhora de bens ou qualquer coisa, o valor que eu recuperar, o que vai acontecer? Como a despesa for considerada dedutível, esse valor que estiver recebendo vai ser uma receita tributável, portanto, ele deverá ser computado na apuração do lucro real. Então, se eu contabilizar como receita, a receita é tributável. Se eu não contabilizar como receita, porque o meu conta de receber eu não baixei, mas eu consegui recuperar aquele valor, parte daquele valor, esse valor deveria ser oferecido à tributação. Bom, então é isso que eu queria falar na aula de hoje, na videoaula de hoje, dos critérios de dedutibilidade das perdas no recebimento de crédito, dos contas a receber da sociedade, que são critérios objetivos que têm que ser obedecidos pela legislação. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, né? Se inscreve no canal para receber os outros e compartilhe para aqueles que você para os seus contatos. Obrigado, gente, até a próxima.